Iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje para discutir, será que o politicamente correto está matando a criatividade? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, primeiro eu quero saber se você concorda que a gente pode definir politicamente correto como um conjunto de normas, normas de comportamento e normas de linguagem que foi criado para evitar ofender o outro, principalmente minorias que foram muito ofendidas no passado ou oprimidas. É isso que a gente pode dizer que é o politicamente correto? Eu acho que como uma definição abrangente de alta circulação, sim, é corretíssima. Historicamente, filosoficamente, o politicamente correto se alimenta de algumas questões. Primeiro, ele é filho direto da esquerda cultural americana, que, de origem francesa, mas que nos Estados Unidos ela se instalou mesmo, que é a esquerda que ficou viúva da União Soviética. Não tinha mais como acabar o capitalismo, a União Soviética ruiu moralmente, já nos anos 60, depois vai ruir de vez. Então, a esquerda teve que procurar novos nichos. E aí, nos Estados Unidos, ela se localizou em universidades caras, né? E com essa moçada que a gente conhece. Então, eu acho que tem esse fator histórico importante. Portanto, politicamente correto não caiu do céu. Ele está alocado num processo de transformação de pautas da esquerda. Ele tem um braço, ou melhor dizer, uma raiz importante, que é na filosofia pragmática, que é uma filosofia, inclusive, nascida nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o XX, que é uma filosofia que pressupõe que, na medida em que você transforma as palavras e causa transformação no mundo, você transforma o pensamento. Não é pragmático no sentido banal da expressão. Pragmático em filosofia significa isso. É uma filosofia da linguagem que entende que quando você age sobre as palavras usadas, você transforma o pensamento. E ao transformar o pensamento, você cria uma consciência que não existia antes. Portanto, isso está presente no politicamente correto. Então, quando você começa a se perguntar se criado mudo tem a ver com escravo, que aparentemente não tem a ver, ou quando você começa a falar o futuro é negro e você associa aos negros, aí você pensa, será que eu estou querendo dizer que os negros são ruins, é porque eu não enxergo, é escuro. Ou seja, a filosofia pragmática ela é um fato real. O modo como você fala impacta em grande parte o modo como você enxerga o mundo. E tem um detalhe também, Thaís, que eu acho importante, é que o politicamente correto, ele tem uma, digamos assim, ele tem um parentesco com uma certa noção de educação doméstica. Porque o politicamente correto não deixa de ter razão em certos ambientes, como, por exemplo, não contar piada grosseira, quando essas piadas que produzem visões excessivamente violentas com mulheres, com negros, racistas, essas coisas todas que eu acho que o politicamente correto, uma boa educação doméstica que não fosse racista, machista, violenta, poderia dar conta, mas o politicamente correto entende que o ato político de repressão vai produzir a transformação.